São ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final. Um vinho novo. E Ele tem construído odres novos. E eu creio nisto. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Incrível. Maravilhoso, maravilhoso. É isso aí. A lei das primícias é um princípio. É um princípio tão poderoso que nós vamos ver aqui na conquista da terra prometida, quando este princípio foi desonrado. Eles perderam uma guerra facílima de ser vencida, um inimigo infinitamente inferior, não somente a eles, mas à própria Jericó. Jericó é a cidade mais antiga, com muralhas consideradas impenetráveis. E eles perderam aquela guerra porque eles ignoraram um princípio que toda vez que ele é desprezado, é ignorado, você passa a ter problemas. Para você ter uma noção, o primeiro feixe da colheita tinha que ser, primeiro, antes do processo da colheita, tinha que ser arrancado e levado ao sacerdote. O primeiro filho, o pai tinha que ter, para ele ter o direito de criar aquele filho, ele tinha que consagrá-lo, pagar por ele, dando ele a Deus. Para você ter noção. Você vai ver claramente, antes de Deus dar uma nação para Abraão, ele exigiu o seu primogênito. E, obviamente, que alguém vai dizer, Ismael era o primogênito. Não, você lembra do princípio básico, o que você faz na carne é responsabilidade sua, não tem a ver com Deus. O que pertence a Deus é o que Ele dá a você. Isaque foi o filho da promessa. Então, Deus vai chamar Israel, quando já é uma nação numerosa, de seu primeiro filho. Por quê? Porque ele foi dado através de Isaque. Através de Isaque. Porque quando nós lemos esta escritura, se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. E se os primeiros frutos são santos, você consagra ao Senhor. E nós temos histórias e histórias de pessoas que o primeiro salário ele deu a Deus. A primeira noite de núpcias ele deu a Deus. De coisas básicas, como de pegar o carro e não fazer nada com ele até consagrar a Deus. De não se mudar para casa enquanto ela não for consagrada a Deus. De não iniciar um negócio e inaugurar antes de consagrar a Deus. Ou seja, é um princípio básico. Quantas histórias de pessoas que viviam amaziados, né? Moravam juntas. E essas pessoas, elas, ao entenderem a palavra, elas se apartaram e fizeram o processo correto de conhecimento, o processo do namoro, de se conhecerem e conversarem, para depois casar
E alguns ainda deram a primeira noite ao Senhor, como se eles nunca tivessem estado juntos. Porque a pessoa entendeu o princípio, que tudo deve ser consagrado a Deus. Primeiro para Deus, sempre para Deus. E quando uma pessoa não entende, como por exemplo, lembra do povo nos dias de Ageu? Veio a palavra do Senhor pela segunda vez, novamente. Veio a palavra do Senhor novamente. Então Deus já tinha falado? Tinha. Esse povo fala que não é tempo de reconstruir o templo. E o povo estava atrasado uns 18 anos. Olha onde os seus caminhos os levaram. Vocês plantam muito, colhem pouco, o dinheiro entra no saco furado, o céu cerrou. Por quê? Porque vocês foram construir as suas casas e abandonaram o meu templo. O lugar da adoração estava abandonado e cada um estava cuidando da sua vida. Não é o que a gente vê hoje? Amanhã começa a primavera. Hoje, um dia antes da mudança da estação, primeiro dia da semana. Então você vai ver na Bíblia as pessoas sendo direcionadas a dar as primícias a Deus. Domingo, primeiro dia da semana. Uma festa, a festa de Pentecostes, que durava 50 dias. Então, 7 semanas, 7 sábados. No dia seguinte, o que o senhor fala? Você vai pensar assim, bom, então, é no sábado, o dia sagrado, que é para oferecer as primícias, oferecer o melhor ao Senhor, as ofertas ao Senhor. Ele fala, não, no dia seguinte, que é o primeiro dia da semana. O maná, ele caía nas primeiras horas do dia, e se as pessoas não se levantassem para recolher o maná, quando o sol nascia, aquilo esquentava e derretia, ficava sem o maná. Então, as primeiras horas, a pessoa tinha que se levantar para ir recolher o maná. Dando a Deus as primícias do dia, as primícias da semana. E aí a pessoa pergunta por que a vida dela vai mal. Mas onde ela está neste domingo, agora, que ela poderia estar aqui? Está um dia agradável, início, a primavera está começando, está um dia mais quente, um sol já brilhando. Por quê? O que impede uma pessoa no domingo? Mas deixa eu te dizer, os shoppings estarão lotados, as salas de cinemas também. Os cinemas estarão lotados. Pessoas vão ficar na fila hoje, nas praças de alimentação dos shoppings, nos restaurantes, para almoçar ou tomar um lanche, algo assim, à tarde. As pessoas, elas não vão ficar o dia todo dentro de casa. Algumas vão ao parque, vão ao shopping, vão ao cinema, elas vão fazer alguma coisa. Mas elas não valorizam, muitas pessoas já não valorizam mais as coisas espirituais, não tem valor para elas, elas não veem mais com essa perspectiva bíblica. Já não é mais importante. Mas se as primícias são santas, então, a massa também o é. O resto, se você dá as primícias para Deus, você consagra todo o resto a Deus. Quando você não dá as primícias para Deus, você, muito pelo contrário, você faz uso do anátema. Eu me lembro, Deus foi me ensinando sobre primícias. Até na igreja eles não batiam muito, batiam sobre você, mas não assim, com aquele rigor.
E eu me lembro de acontecer algumas vezes, de eu dizer, se eu não for fazer compra hoje, aliás, algumas não, isso me aconteceu 2 vezes o suficiente para não querer repetir. Gente, a segunda vez até perdeu o carro, eu perdi. Eu não sabia onde é que eu tinha botado o carro. Sabe quando tudo, eu fui no dia do culto, eu fui ao mercado, eu fui fazer compras. Sabe quando tudo dá errado? Tudo dá errado. E aí vira aquela revelação dentro de mim. Se você tivesse feito a sua compra antes ou depois, ou deixado para outro dia, você teria graça, você teria favor. Você está esperando que Deus dê favor a você, tirando dele. Então, eu tiro de Deus, mas eu quero que Deus me favoreça. Que a minha compra seja maravilhosa, que eu faça, que tudo caminhe maravilhosamente bem. Não vai. Não vai. E Deus me ensinou aquilo. Uma pequena coisa, se eu deixava as coisas de Deus de lado para fazer alguma outra coisa que era urgente, que eu tinha que fazer, eu podia saber que eu ia me frustrar. Aquilo ia dar errado. E dava errado. Bom, eu não precisei de muitas experiências, de ficar ali fazendo experiência tola para aprender que o lugar de Deus é o lugar de Deus. E se eu não o priorizo, não adianta eu querer o favor dele na minha vida. Então, tem gente querendo o favor de Deus na empresa, nas finanças, não dizimam, não é oferta. A pessoa quer o favor de Deus na família, quer o favor de Deus na saúde, mas ela não usa a saúde dela para Deus. Ela não usa a saúde dela, a vida dela, as bênçãos que Deus tem dado a ela para o reino. Quando eu me queimei, eu já contei essa história várias vezes, a panela de pressão estourou, eu me queimei, etc. Eu fui parar na ala de queimados da Santa Casa de São José do Rio Preto. Eu fiquei internada muito mal, eu tive queimaduras de 3º grau. E quando eu fiz um voto com Deus, quando eu conseguisse andar, porque meus pés queimaram muito, as pernas, a primeira coisa que eu ia fazer era ir à igreja agradecer. Pois quando eu consegui, pisando com calcanhar, descalço, não podia calçar nada, não podia, com calcanhar, até assim, estranho, andando de forma estranha, mas já podia, e a primeira coisa que eu fiz foi entrar na igreja para agradecer. Então, os meus primeiros passos foram para a igreja, para agradecer. Eu me lembro de um dia que não tinha como, eles queriam internar, eu estava no pronto-socorro, e eles queriam internar o Murilo, e eu fiz um voto com o senhor ali, eu falei assim, ó, me tira daqui, por favor, eu não quero meu filho internado de novo, porque eu já vou sair daqui, eu vou para a igreja, e a igreja não tinha esse sistema de ficar aberto direto, mas de ter cultos e tal, direto, não importava, eu só queria ir lá, entrar para agradecer. Então, eu saí do pronto-socorro e fui para a igreja para agradecer, porque Deus não tirou de lá. Então, assim, quando você entende sobre a lei das primícias, você não vai mais facilitar, porque você sabe, primeiro vem Deus, primeiro para Deus. Você não come sem orar a Deus, você não sai, guarda a minha entrada, Salmo 121, a minha entrada e saída. O salmista estava orando para Deus guardar. Então, você está saindo, eu preciso da bênção. Quando eu chegar lá, eu preciso de favor. Quando eu voltar, eu preciso de favor. Eu preciso do favor de Deus. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar, no primeiro dia da semana. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você não colocar Deus em primeiro lugar, não buscá-lo em primeiro lugar, você não vai ver tudo que você precisa ser acrescentado. É a prática da presença de Deus. É você depender da presença de Deus de tal maneira
que você já fala com as pessoas e fala com Deus ao mesmo tempo. Deus está ali o tempo todo, tudo é para Deus, é Deus. Deus em primeiro lugar, é seu mundo, é sua vida. Deus não é apenas para um dia específico ou para uma hora específica. Deus é o seu mundo, é a sua vida. Deus. E você reconhece que você é templo do Espírito Santo e que a prioridade da sua vida é Deus. E você reconhece que tem o templo físico, que a prioridade deve ser cultuá-lo, adorá-lo, porque quando o povo, nos dias de Ageu, não se importaram com o lugar da adoração, aquilo cerrou os céus. E a vida de algumas pessoas, o financeiro o céu cerrou, não tem chuvas de bênçãos, exatamente porque a pessoa não se importa com o lugar da adoração. Ela não está se importando em construir o lugar da adoração, ela não tem um tempo de adoração, para ela não é importante. Ou seja, nós vivemos num mundo que sofre da doença da hedonia. Um povo dependente da tecnologia e viciado, as pessoas estão viciadas em entretenimento. E elas, então, se envolvem com tantas coisas que elas se distraem do principal. E elas tiram Deus do lugar que é dele. E o que acontece? Elas se frustram. Algumas até atingem alguns resultados, mas elas estão vazias, insatisfeitas, porque nada pode preencher a sua vida senão Deus. Se Ele não for o Senhor da sua vida, você vai enxugar gelo, você vai perder. Você pode até atingir algum resultado sem realização. Você chega lá e se encontra frustrado. Como Salomão desejou, teve, e depois ficou lá. Eu não tenho mais nada que desejar, eu não tenho mais, é tudo correr atrás do vento, é uma grande inutilidade, é um grande vazio. Por quê? Ele teve, para ele, era sempre desejar mais alguma coisa, até que não tinha mais nada para desejar. E ele viu que nada daquilo pôde preenchê-lo. Deus não ocupava mais o primeiro lugar. Deus já não ocupava mais. Deus deixou de ser a prioridade da vida dele. Ele se tornou um homem amargo e vazio. Ele tentava em muitos relacionamentos, em muitos projetos, e porque quando Deus sai do primeiro lugar, você tira Deus, arranca Deus do lugar que é dele, porque você agora já não valoriza mais as coisas espirituais, porque a sua fome mudou, você não tem mais fome por Deus, agora você tem fome por outras coisas. Você vai. Mas uma hora você vai estar tão cansado, tão esgotado, que nem todos os medicamentos para tentar deixar você em paz e feliz não vão conseguir trazer equilíbrio a você, porque é o que muita gente tem feito. Ele está vazio e ele continua tentando melhorar de forma natural. Ele toma alguns remédios. Ele toma remédio para estar alegre, remédio para dormir, remédio para ficar acordado. E ele está mais pesado, angustiado. Nada mais está preenchendo, ele não está vendo graça, nem valor, que é o que aconteceu com Salomão. Ele, no final do livro, ele começa, no início, dizendo que tudo é correr atrás do vento. É uma grande inutilidade, é um grande vazio, nada faz sentido. E ele termina este livro dizendo, agora, a conclusão de tudo. Tema Deus. Porque é o essencial para a vida do homem. Depois de ir, ele diz, eu concluí. Só uma coisa importa, que foi o que Jesus falou. Marta, Marta, você está ansiosa e inquieta com muitas coisas, mas uma só é importante. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ele disse, tema Deus. Porque
é o essencial para a vida do homem. Tema a Deus é o essencial. Quando você teme a Deus, Deus ocupa o primeiro lugar. Você tem paz, você tem visão. Mas quando você dá lugar a uma fome diferente, a fome por Deus morre, você começa a ter fome por muitas coisas. Mas vai chegar um momento que você não vai aguentar. E as pessoas vão indo, tentando encontrar a paz, a felicidade em coisas naturais. Em mais prazer. E quando elas não aguentam, muitas correm para os medicamentos e correm para muitas terapias. E elas continuam insatisfeitas, vazias, a vida não faz sentido. É uma tristeza, é um vazio, é uma solidão. Mas pergunta uma pessoa que tem a prática da presença de Deus, pergunte a ela. Ela dorme o sono dos justos. Ela come com prazer a sua comida, porque o próprio Salomão falou que isso é presente de Deus. Você desfrutar da família, da comida, do que você ganha, do seu salário. Quer dizer, você tem resultado, porque você tem a prática da presença de Deus. Você não vive uma vida hedonista, uma vida baseada na carne. E a sua carne é insaciável, ela nunca vai parar de pedir. E nós vivemos num mundo onde as comparações têm aumentado por conta da internet, e as pessoas olham a vida do outro, e elas vão e não sabem, às vezes, que ali tem um personagem, ali tem alguém que simplesmente está vendendo o produto que você quer consumir. Você só está consumindo aquilo que ele sabe que é o que você quer, ele dá a você o que você quer. Não precisa de muito. Veja que, comprovadamente por estudos, que esta é a geração menos intelectual, o QI mais baixo. Isso não acontecia. Mais pobre. Isso não acontecia. Os filhos avançavam mais do que os pais em QI, em conquistas. E agora, o QI dos filhos está mais baixo e a produtividade deles, as conquistas. É uma geração mais pobre e com a cognição mais baixa. Por quê? Porque as pessoas não são forçadas a pensar, a ler. E com a chegada da IA, agora elas nem sequer mais precisam, coisas básicas, elas podem produzir um trabalho, qualquer coisa. E as pessoas não estão vendo que as facilidades, o que está por trás é um controle maior. Nós estamos sendo mais controlados e emburrecidos. Mas isso acontece com as pessoas que estão no curso da maioria, no curso do mundo. E não estão sendo guiados por Deus, pela palavra de Deus. É impossível este evento, você está dentro dele, se Deus é a sua prioridade. Porque quem lê a Bíblia sabe muito bem que a inteligência está na Bíblia, a sabedoria está na palavra de Deus. O crescimento está na palavra de Deus. Aqui. É da palavra de Deus que você tira a graça, o poder, a instrução para construir uma vida poderosa. Mas isso tem que entrar como entendimento.
como muita gente sucumbe à cultura. E quando que você começa a sucumbir à cultura? Quando você começa a se distrair. E você vai permitindo uma divisão mental. E aí você começa a ser instável com Deus. Não demora? Você não tem mais fome por Deus, você já se afastou. Deus já não é mais sua prioridade. E agora você se torna subcultura. Você sucumbiu à cultura. Ao invés de você estar dentro da cultura do reino, na prática da cultura do reino, você agora começa a se parecer com todo mundo, a falar como todo mundo, a perseguir o que todo mundo está perseguindo, a ter o mesmo estilo de vida que todo mundo. Por exemplo, um crente, uma pessoa que diz crente, ela está em casa agora, né? Então, ela poderia, aqueles que poderiam estar aqui, cultuando agora. Não, eu vou ficar em casa. Isso eu posso garantir a você por vários testemunhos que eu já recebi, de gente que confessou, que para Deus, para a igreja, ele não tinha energia para estar, mas ele não ficava em casa. Ou ele saía para almoçar fora, e dali ele já tinha outros eventos e programações, ele sempre tinha uma programação, ou seja, a indisposição para a casa de Deus é uma, a disposição para a carne, para suas programações, já é outra. A pessoa tem energia. Só que existe uma lei, um princípio que é imutável. E que ninguém vai, ele pode até aparentemente ter ido longe, igual Salomão. Mas ele não vai, ele vai chegar lá e vai ver que ele subiu a montanha errada. Que ele correu atrás do vento igual Salomão disse. É correr atrás do vento. Você não segura o vento. Porque Deus, eu persegui muitas coisas e deixei o principal. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Bom, aquilo que é separado pode ser totalmente destruído como sacrifício a Deus ou totalmente consagrado para o seu uso exclusivo, que é o que nós vamos ver a partir de agora no Josué 6. Mas antes até de eu entrar, vamos lembrar de Caim e Abel. Deus recebeu Abel e sua oferta, não recebeu Caim nem sua oferta. Por quê? Abel deu das primícias, a Bíblia faz questão, grita primícias lá. Abel deu das primícias do seu rebanho. Caim, a cabo de dias, no final de tudo, ele pegou o resto e levou para Deus. Ele pegou o que tinha restado e deu para Deus. É o que muita gente está fazendo. Ele quer que Deus receba ele, receba a oferta dele. Mas a oferta que ele oferece a Deus é a mesma de Caim. Aí o que ele permite? Que Amaleque tome conta dele. Por isso é um monte de gente com espírito de amalequita. Amarguradíssimos. E com ódio do Abel. Quer matar o Abel. Como se o Abel fosse o problema dele. Então agora ele tem inveja do Abel, ele se incomoda com o Abel, ele quer criticar o Abel, ele quer matar o Abel, porque Amaleque tomou o coração dele. Mas por quê? Porque ele quis fazer do jeito dele, não foi recebido, nada foi recebido. E agora Deus fala para ele, escuta, se você fizer certo, se você fizer direito, se você fizer do jeito certo, vai também ter aceitação para você. Mas se você fizer desse jeito, continuar assim, o pecado já está à porta. Ele vai dominar você, mas você pode dominá-lo. Não, ele não quis dominar nada, ele foi dominado por Satanás.
E ele matou o irmão e destruiu com a vida dele, depois se tornou um errante, um fugitivo na vida. É só você ler, está tudo aí nas Escrituras. Gerou uma geração de ímpios. A geração de Caim foi uma geração perdida, abominável, iníqua. E começou com o patriarca, o cabeça. Ele ofereceu o resto. Aí tem gente que está oferecendo o resto para Deus e está perguntando por quê que Deus não aceita o que ele está oferecendo, porque Deus é um Deus santo. Você não vai oferecer o resto para Deus e Deus, tudo bem, porque ó como as pessoas falam, mas Deus sabe do meu coração. Não, a fé sem obras é morta. Deus me entende. Não, Ele não entende quando você vai contra a palavra dEle. Ele não vai contra a palavra dEle. Por que Ele vai aceitar e vai entender você quando você vai contra a palavra dEle? Então, assim, esses são discursos de quem não conhece a Deus e criou um Deus parecido com Ele. Um Deus que entende, um Deus que aceita, um Deus que pensa como Ele, mas você precisa se lembrar que Deus não pensa como você que tem que pensar como Deus. Você que tem que adotar a mente de Cristo. Então, aquela história, não, mas eu ofereci, o Caim queria, o incômodo dele, quer dizer, não, mas eu estou oferecendo o meu melhor, era o melhor, leia o texto, você vai ver, não era o melhor, era o resto. Ele deu do resto. Não era o melhor. Aí você oferece o resto para Deus e quer convencer que foi o seu melhor. Não, infelizmente, o que eu tenho visto de forma geral, já tem até pesquisas sendo feitas, dessa geração desse povo pós-pandemia, que tem trocado uma vida de sacrifício por uma vida de conforto, de comodidade. Que o versículo, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não existe mais. Já rasgaram, pularam essa parte. Um dia na tua presença vale mais do que 1000 em outro lugar, você já foi tirado. Buscai a Deus em primeiro lugar, é o versículo mais dinâmico da Bíblia. O versículo mais dinâmico da Bíblia, se você não sabe, é buscai a Deus em primeiro lugar. Buscai o Senhor em primeiro lugar, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí, que coisas são essas? O que comer, o que vestir, o que beber, a sobrevivência, o que o corpo precisa. Se você busca Deus em primeiro lugar, você vai ter o favor de Deus, a provisão de Deus. E aí o que muitos estão fazendo? Estão tendo filhos, estão gerando, estão passando isso para a próxima geração. Os cabeças estão transferindo essa visão. Daqui a pouco, daqui a uns anos, isso vai estourar na cara deles. Eles vão se desesperar. Porque eles não colocaram a força devida para colocar, depositar dentro dos filhos a coisa certa. Eles não buscaram a Deus em primeiro lugar. Eles não entenderam sobre o prazer pelas coisas de Deus. Isso aconteceu na Europa. E a gente tem que tomar muito cuidado. A Europa, por incrível que pareça, aquilo ali foi cristão, enviou missionários para o mundo todo, inclusive para cá. Mas aí veio ali um movimento que as pessoas foram enfraquecendo e foram cedendo à cultura, e e muitas lideranças desanimaram, e igrejas que um dia foram centros de adoração,
Hoje são boates, são restaurantes, são bares. Pode fazer suas pesquisas, você vai ver. Um dia foi um centro de adoração, foi um lugar de adoração, agora é um bar. Por quê? Porque um não aguentou, outro não aguentou, e vai, e o povo não quer, e aí você vai desanimando. É o conflito do profeta Jeremias. O dilema de Jeremias. Pregando para um povo, ele pregava para a igreja. Ele foi levantado para pregar para a igreja. E ele não via mudanças. Aquele povo não se voltava, aquele povo não priorizava, aquele povo não queria. E aquilo foi um dilema para ele. Foi uma luta. Que houve um momento dele mesmo falar, quando eu penso, não dá mais, não quero mais, mas aí tem um fogo que me queima e me manda continuar. Mas ele viveu uma grande guerra. E é realmente um desafio. Você tem que insistir. Você não pode sucumbir, se entregar. Porque você vai vendo. É o espírito de Amaleque que tem crescido absurdamente. Né? E hoje você sabe, né? Amaleque é um espírito. Né? Que tomou faculdades, tem livros, virou uma doutrina. E Amaleque não tem regras, Amaleque ataca pelas costas, Amaleque é o amargurado. Amaleque é o descendente de Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, que é o que o povo faz. Troca a primogenitura, a grandeza da primogenitura, a herança, por um prato de refeição, por um prazer momentâneo. Ele foi chamado de imoral e profano. A Bíblia diz que ele tentou recuperar com lágrimas, mas não conseguiu. Porque o que ele fez foi grave demais. Ele ainda desprezou, a Bíblia fala assim, que ele disse, que me vale, eu estou morrendo de fome, que me vale essa primogenitura, eu estou morrendo de fome. E a Bíblia termina essa parte dizendo assim, ó, e desprezou a sua primogenitura. E tudo que você despreza, você vai perder. Tem gente que tem desprezado reuniões como esta aqui, tem desprezado oportunidades. Um jejum, como nós fizemos na quarta-feira, que é aquele negócio assim violento, é uma bomba daquelas violentas no mundo espiritual. Tem gente que simplesmente despreza. É muito, não sei, então não é para você mesmo. Mas se ele precisar ficar 24, 25 horas em algo que agrada a sua carne, que favorece a sua carne, ele tem disposição. Mas ele não vê valor nas coisas espirituais. Esse é o grande mal. O espírito amalequita, ele rouba o valor pelas coisas espirituais. Foi o que Esaú, o imoral e profano, ele não viu valor nas coisas espirituais. Ele disse, de que me vale essa primogenitura? Eu estou morrendo de fome, quer dizer, eu preciso de comida agora, eu preciso de prazer agora, eu quero agora. Eu quero agora. Não é assim que o povo vive? Eu quero agora. Tem que ser agora. E tem que ser agora. Aí você olha a vida. Você tem que me atender agora. Você tem que dar o que eu quero agora. Não é assim que está? As crianças estão assim, os pais estão cedendo, estão criando, estão deixando o mal tomar conta. Não, porque tem que ser agora. Eu preciso comer isso agora. Ó, Esaú. Eles soltam algo que é para a vida, é eterno, por algo momentâneo. Que burrice.
Que burrice. Que coisa tola. Deixar Deus para depois. Mas deixa eu te falar uma coisa. Gente, a gente conhece gente e ouve as histórias. Tem gente que vai lá para Orlando, gente que conta. Teve umas 2 ou 3 pessoas aí, eu não lembro exatamente, mas basicamente foi isso que eu lembro precisamente aqui dos detalhes, que, por exemplo, na inauguração, assim, chegavam quando os outlets estavam abrindo e saíam quando estavam fechando. Gente que foi para tudo quanto é parque. E tiveram aqueles que até, no final, apareceram, e você não há de ver que teve gente que se envolveu tanto com aquilo que não foi na inauguração? Sabia disso? A pessoa vai para lá com a ideia de inauguração. Ele se envolveu tanto com os eventos que não sobrou tempo, era muito parque, muito outlet. O que eu não sei como as pessoas suportam. Para mim, é muito marketing, muita coisa, porque eu, por exemplo, não gosto. Mas eu não estou tirando, mas principalmente quem vai a primeira vez, ele quer conhecer, vá lá, vai viver. Mas o ponto é, imagina uma pessoa, ela criar tantas programações, tantos parques, tantos outlets, tanto isso, eu quero ver tudo, que não sobrou para ela ir um dia, nem na inauguração. Pois é. Parece que é mentira, mas é verdade. É verdade. Parece que é mentira, mas é verdade. Então, para você ver a disposição, porque se você já foi, você sabe que andar num parque daquele, você tem que gostar da coisa. Você tem que querer muito aquilo lá. Quem já foi, vai contar. É um sol de rachar. Não é o sol, que sol? Deixa eu ver aqui. Não, aquele sol é um sol diferente. Não é por acaso que todo mundo fala o sol da Flórida, não é? Porque o sol da Flórida é o sol da Flórida, tem que conhecer o sol da Flórida. Se você não conhece o sol da Flórida, você não conhece sol ainda. É o sol da Flórida. Aí imagina, vai para um parque. Filho, você não tem noção daquilo. Não, aquilo lá é assim, o cara tem que estar mesmo, é uma energia, uma vontade mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você, isso deu ouvir e deu ver. Até as crianças se frustram, porque elas não aguentam. Mas a pessoa quer. E eu não estou tirando isso dela, não é isso que eu estou falando. Entenda a coisa como deve ser entendida. Você quer ir, não é pecado, não está errado, desde que Deus não saia do lugar que é dele. Mas o que eu quero mostrar, o meu ponto é que as pessoas têm uma energia para aquilo. E é tudo festa, é maravilhoso, é um evento. Mas elas não têm disposição para buscar Deus. Você vê a disposição quando é para a carne. Elas fazem, tudo é divertido. Tudo dá para levar. Tudo faz parte. Quando fala das coisas de Deus é demais, é um exagero, não precisa disso tudo. É cansativo demais, não. Mas é a perspectiva, é a visão que a pessoa tem. É a visão que ela tem. Ela não tem uma visão espiritual. Ela não vê valor na única coisa que tem valor e que vai poder sustentá-la e vai ficar para sempre. Tudo passa. Uma alegria de comprar um negócio,
Pode ver. Outro dia você queria um carro mais que tudo. Passou uns dias, aquilo ficou comum. Você queria uma joia, uma roupa, não sei, você queria até uma viagem mesmo. Aí depois ficou comum. Aí, se você não tiver algo maior do que essas coisas, maior, muito maior, a vida não faz sentido. Ela não faz. Quando você já... O Salomão chegou a essa conclusão. A vida dele, ele tinha tudo que alguém possa desejar, e a vida dele não tinha sentido. Ele disse que era correr atrás do vento, que era tudo sem sentido, uma grande inutilidade. E ele termina dizendo que o essencial é buscar Deus. Então, se nós não acordarmos para esta verdade, a tendência é descer mais. Você não pode esperar ter vontade para tomar uma decisão na sua vida. Você precisa parar e analisar quanto você dá para você, para a sua carne. Né? Eu me lembro de um dia que o Espírito Santo tocou bem em mim, o tempo que eu gastava para me arrumar e o tempo que eu estava ali orando. Eu gastava mais tempo para me arrumar do que o tempo que eu... E olha que eu sempre tive um tempo maior de oração. E ele me mostrou claramente o tempo que eu usava para me arrumar e o tempo que eu ficava com ele. Era o dobro. Se aquele dia eu tinha orado 1 hora, eu estava 2 me arrumando. E aquilo também abriu meu entendimento, mudou minha perspectiva. E assim você vai ampliando, né? Você abre o leque, você vai vendo. Às vezes, quanto tempo você gasta? Você não tem disposição, você tem disposição, às vezes, para ficar num filme, em várias séries, assistir uma seguida da outra. E quanto tempo você fica ali? Você lê a Bíblia, você ora, você tem um tempo de adoração. E quando você faz uma comparação, você compara o tempo que você dá. Você está dando para você, para a sua carne, para os seus eventos, para as suas programações, e o tempo que você dedica para Deus, no seu dia a dia, às vezes tem uma disparidade. E aí nós estamos perguntando por que estamos tão chateados, vazios, cansados, desmotivados, sem uma alegria, parece que eu não tenho alegria, eu não tenho força. Aí a pessoa está perguntando por que ela não está bem. Porque o relacionamento dela com Deus está deficiente. E é a única coisa que pode sustentar todas as coisas, inclusive fazer com que você tenha prazer no momento de lazer. Porque, gente, outras histórias a vida inteira, de gente está no momento de lazer, fazendo uma viagem deprimido. Por exemplo, eu me lembro de um caso da pessoa viajar e estar na Itália e não conseguir sair do hotel, deprimida. De tomar remédio e ficar dormindo. Dormindo. Não ter força. Tem histórias de gente não ter força. Por quê? Porque a pessoa não tinha espírito para desfrutar daquilo. Ela está com a alma doente. Porque aquilo não preenche, ela está à procura, porque nós fomos feitos por um Criador. E você... Nunca, eu nunca seremos felizes sem Deus. Nosso espírito está ligado a Deus. Nosso vazio é do tamanho de Deus. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Olha só.
ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não os metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Meus queridos, a Raabe, quem pregou para Raabe? Ninguém pregou para Raabe. Ela ouviu as histórias sem internet, sem nada. Chegaram até Canaã. Sobre o que Deus, ela conta, sobre o que Deus tinha feito aos egípcios, a Seom, a Og. E ela ficou impressionada, e ela conta que o povo... o coração do povo desmaiou, desfaleceu, derreteu. Tem uma tradução que fala, o coração do povo derreteu. Quando ouviu que Israel estava seguindo para Canaã, de medo de Israel. Por causa de quem? Por causa de Israel? Não, por causa do Deus de Israel. Por causa do Deus de Israel. E ela, de ouvir, se apaixonou por Deus. Quando os espias chegam, ela já conhece sobre Deus por conta das histórias que eram contadas. E ela arrisca a vida dela, ela arrisca tudo e dá prioridade a Deus. Quando ela arriscou tudo e deu prioridade a Deus, ela atraiu o favor de Deus para a vida dela, para a casa dela. Tanto que foi dito para ela, leva toda a sua família e tudo que pertence a vocês para a sua casa. Agora, você imagina uma mulher que era prostituta. Prostituta cultural. Essa mulher temeu, essa mulher creu. E agora, a casa dela foi um lugar de proteção. Lembra que eles disseram, amarra uma fita vermelha na janela para a gente identificar que é a sua casa. Essa fita vermelha é uma representação do sangue de Jesus. Quando você tem a marca do sangue de Jesus, lembra da marca do sangue do Cordeiro nos umbrais, que quando o anjo da morte passasse, se visse o sangue, ia passar adiante? Quando você tem a marca do sangue de Jesus, o mal não te toca. E na casa de Raabe havia uma bênção especial, ninguém podia tocar. Pois foi feito um juramento, que se alguma coisa acontecesse com eles, ia voltar contra Israel. Pois eles protegeram aquela casa de tal maneira que quando Raabe sai, ela leva, não só, quando ela creu, toda a família dela foi salva, e os pertences, o patrimônio dela. Quando ela sai, é só você ler o texto, está tudo lá. A família dela inteira foi salva por causa da decisão dela. Olha o que uma pessoa, a cabeça de uma família. E tudo, a Bíblia fala, o que pertence a ela, tudo que era da Raabe, da família da Raabe, foi preservado. Porque essa mulher escondeu os espias. Por que ela escondeu? O ato dela foi um ato de fé. Tanto que quando Tiago fala, ele une a Raabe com Abraão. Ela fala, está ali no texto. O pai Abraão e a Raabe, a prostituta, com tanta gente, ele fala da fé de Raabe. Porque ela creu. Essa mulher que era mal vista, essa mulher creu. E ela atraiu favor para a vida dela, para a vida da família dela, e nada dela, nada, nenhum pertence dela se perdeu. Porque ela creu. Então, da cidade de Jericó, de gente, era só para preservar a Raabe com a família dela. Quem estivesse na casa da Raabe, por isso você tem que saber para que casa você vai.
Porque se alguém tivesse corrido para dentro da casa da Raabe, não tinha morrido. Você tem que estar na casa certa, na mesa certa, andando com as pessoas certas. Naquele momento, estar com Raabe, estar na casa da Raabe, era o lugar mais seguro daquela terra inteira. Você sabe o que num lugar onde tudo foi condenado, é para arruinar, só aquele lugar é o lugar seguro, o único lugar seguro, porque aquela mulher creu. Quando ela creu, ela transformou a casa dela num abrigo, num refúgio. Foi a única casa que não foi destruída. Ela ficava no muro da cidade. O que eu não sei como que isso aconteceu, porque, preste atenção, as muralhas ruíram e a casa dela ficava no muro da cidade. Para a fé da gente aumentar ainda mais. Muralhas impenetráveis foram ao chão, todo mundo foi eliminado. Mas Raabe, com quem estava na casa dela, que foi a família dela, e os pertences, não. E ali a ordem foi clara. Tem parte que vai ser destruído, consagrado e destruído para Deus. E outra parte, consagrado para Deus. Então, olha aqui a lei das primícias. Jericó era a primeira cidade daquela terra. Era a primícia da terra. Você vai ver que antes e depois, Deus sempre, sempre, sempre permitiu que pegassem do despojo da guerra. Mas Jericó, o Senhor falou, não, Jericó é minha. Jericó é para mim. Deus não vai passar por cima da sua palavra. Deus não vai negar aquilo que Ele mesmo ensinou. Se as primícias são santas, a massa também é. Se você não consagra, como que eu vou consagrar a terra? Dando Jericó. Eu dou Jericó para Deus, tudo que há em Jericó, e eu consagro toda a terra. Simples. E tem gente que não entende isso. Aí você conhece a história. Acã passou por cima e ignorou a palavra. Quando ele ignorou a palavra, os problemas vieram, e não foram poucos. Vamos lembrar algumas referências para eu continuar nesse texto. Depois diga ao faraó, que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo, por isso matarei o seu primeiro filho. Você segura o meu primeiro filho, eu mato o seu primeiro filho. Não foi isso que aconteceu? Você segura o primeiro filho, aquilo que é de Deus, você está matando todo o resto. É isso que parece que foge, falta inteligência. Você mata, você segura, você retém o primeiro filho. Você está matando todo o resto. Então, você não entrega o que é de Deus. O que você está fazendo? Você está atraindo o anátema, você está se apossando do anátema, você está matando o resto. É por isso que quem não dizima, o dinheiro entra num saco furado. Ele não vê. Ele morre de trabalhar, mas ele não vê a cor do dinheiro, o dinheiro não vem. Vem, mas ele não vê a cor do dinheiro. Ou outras vezes não vem. É uma tristeza. A vida dele, ele fica ali, na esteira da vida. Olha a vida de algumas pessoas que matam o primeiro filho, o domingo. Vamos falar do domingo. O primeiro filho, o primeiro dia da semana. Aí tem uma semana horrível. Amanhã, segunda-feira, levanta se arrastando. Aí pergunta por quê? Porque está matando todo o resto. Porque o anátema é maldição, é morte. O que teve que acontecer com Acã, a família dele, tudo que ele tinha?
tiveram que arrancar o anátema, porque quando ele se apossou daqueles utensílios, capa babilônica, barra de ouro, de prata, e escondeu na tenda dele debaixo da terra. Olha a demência, a mente débil desse cara. Ele achou que um punhadinho de terra podia esconder alguma coisa de Deus. Ninguém viu. Antes todo mundo tivesse visto e Deus não. Deus viu tudo. Aí você vai ver o quê? Eles mandam os espias para Ai, para ver como que era lá, e voltam aqueles homens e dizem, não, uns 2, 3 mil homens resolve, aí da cidade, facinho, está no papo, vamos embora. E eles sofreram uma derrota vergonhosa. Porque era um inimigo, né? O inimigo que você vence traz notoriedade para você, lembra de Davi? Agora, uma coisa é você derrotar Golias, outra coisa é você perder para Ai. Mas observa, você vai ver no texto, ninguém orou para ir para Ai, ninguém consultou, ninguém parou para dizer, Senhor, tudo bem, o senhor vai, está tudo ok. Igual Davi, que perguntava sobre a mesma coisa. O homem tinha experiência ele estava fazendo, Senhor, devo, Senhor, posso, Senhor, é a prática da presença de Deus, é aquela pessoa dependente de Deus. Muito bem. Agora, ele vai, esconde, ele se apossa do anátema. Israel perdeu uma guerra. Deus não pôde ser com Israel. Israel carregava uma coisa chamada unção de conquista. O que eu disse? Então, ele perdeu. Momentaneamente, Israel perdeu. Porque se apossou do anátema. Enquanto não retiraram tudo e queimaram, teve que passar pelo fogo. Deus não pôde ser com Israel. E a resposta, aqui, gente, meus queridos, aqui está a resposta para tudo. Quer saber? Para tudo. Mas e isso? Aí aquilo. Estou pregando para você, está aqui. Resposta para tudo. Resposta para tudo. Você retém o primeiro filho, eu mato o seu primeiro filho. Você retém o que é meu, eu mato o resto. Vem um espírito de morte, de consumo, vai consumindo com tudo. Você não vê que tem a vida de alguns que o negócio vem assim, consome. Ao invés de levantar, o negócio desaparece. É como palha no fogo. Mas ela está retendo o primeiro filho. Por quê? Ela não vê valor. E a Bíblia fala que, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Eles foram infiéis com relação às coisas consagradas. Queridos, meus queridos do coração, filhos de Deus, amados do Senhor, não façam uma coisa dessa. Por favor, acredita na verdade. Não é a palavra da Cleo. Não é a palavra da Cleo. Ai de mim se sair disso aqui. E as consequências, elas às vezes são, em alguns casos, irreversíveis. Por exemplo, eles passaram uma vergonha danada, perderam 36 deles, eles atraíram os olhares, porque Israel vinha. Qual era o temor daquele povo, do povo da terra, em mexer com Israel? O Deus de Israel. Quando aquele povo viu que Israel perdeu para Ai, o inimigo colocou eles em fuga. A visão foi, o Deus deles abandonou. Eles estão abandonados. Então, nós podemos consumir com eles. Esse foi o medo de Josué. E aí você vai ver aqui Josué arrasadíssimo, questionando
Você vê como a gente, emocionalmente, um homem como Josué, neste momento, você vê uma atitude muito estúpida dele. Bem estúpida. Ele foi para uma direção que é ilógica, é totalmente, está fora da lógica. É ilógica. Não tem sentido. Por que o Senhor nos deixou atravessar o Jordão? Não, espera aí. Eu já ouvi gente falar isso, gente. Eu não deveria ter feito isso, aquilo e não sei o quê. Não, mas o problema não foi esse. Você está apontando um problema que não é um problema da sua vida. O problema não foi você ter dado o passo de fé naquele negócio, naquilo. O problema foi que sua fé mudou. O problema é que você se apossou do anátema. Mas agora, para o Josué, o problema era ter atravessado o Jordão. Era melhor ter ficado do lado de lá. Quer dizer, para algumas pessoas, então, é melhor eu me contentar com menos do que... Porque ele não buscou entender aquilo que, por emoção, provavelmente, ele não conseguiu raciocinar, ele não conseguiu ter revelação. Espera, silêncio. Esse não é o caráter de Deus. Espera aí. Deus não trabalha assim. Não. Tem algo errado aqui. É óbvio que o problema não está com Deus. Esse não é o caráter de Deus. Ele não é contraditório. Porque uma coisa que eu falo sempre, eu falo na minha casa direto, e agora ainda esses dias eu bati demais nisso. Seja coerente com a sua mensagem. Seja coerente com a sua mensagem. Porque tem gente que é muito, muito incoerente. Ele fala, mas o seu modo de viver é incoerente. E você tem que ser coerente com a sua mensagem. Eu não posso pregar uma coisa para você e viver de outra maneira. E Deus é coerente. E quando você não entende isso, você pode medir Deus por você, então. Então, como você é incoerente, Deus foi incoerente. Então, Deus falou uma coisa, mas ele fez outra. Não, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês não são destruídos. Então, se Deus não muda, o caráter de Deus não muda, o que aconteceu aqui tem um motivo, e não adianta eu ir procurar em Deus. Deus, ele mudou em alguma coisa. Não, alguma coisa está sendo feita de forma desalinhada, errada, que Deus não está podendo ser comigo. Gente, pergunta para a liderança, pergunta para o pessoal, o que eu falo para eles? Se você não está tendo resposta, se eu não estou tendo resposta, tem alguma coisa aí, ó. É o que está em Isaías 59. Meus ouvidos não estão agravados. Minha mão não está encolhida para não abençoar. São as iniquidades que fazem divisão entre mim e vocês. Quer dizer, eu tenho que entender que com Deus sempre está certo. Se eu não gosto do que eu vejo, tem alguma coisa que está desajustada, que está desalinhada. Não está certo. E ele não está podendo fazer. Se ele não está podendo fazer, então, o que está impedindo? Eu tenho que parar e ir para lá. Espera aí, Senhor, o senhor vai? Não, eu vou abrir um jejum, eu vou clamar, mas eu preciso saber. O que está oculto aos meus olhos, eu não consigo ver. Mas o Josué, ele teve um comportamento aqui, ele respondeu de acordo com a circunstância, sem
ir mais profundo. Então, Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, de algumas coisas consagradas. Eram consagradas a Deus. Então, o que é consagrado a Deus, você não mexe. As primícias são para Deus. Jericó inteira era para Deus. Parte para a destruição, parte para o tesouro do Senhor. Jericó não mexe, Jericó não toca. Mas tem gente que quer tocar no que é de Deus. Apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Você tocou no que é de Deus, a ira dele se acende. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: suba e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é perigoso, não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem 1, 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Eu gosto quando eu leio isso aqui, pois eles são poucos. Olha como a nossa cabeça pode ser natural. Não, são poucos, eu vou vencer. É pequeno, o problema é pequeno. Gente, eu já vi uma feridinha derrubar uma perna, levar a cortar uma perna. Feridinha no dedo. A pessoa perder a perna. Não é pequeno. Se você não tiver a bênção de Deus. Eu já vi problemas pequenininhos, uma coisa boba. Desgraçar com a vida da pessoa. Uma coisa boba. Então, pensar de forma natural, não. E são poucos. Porque é pouco para você? Quer dizer que você mede as suas bênçãos assim? Esse problema é grande, então eu preciso de Deus. O problema é pequeno, eu não preciso de Deus. Que maneira estúpida de viver. Porque, às vezes, o maior problema da sua vida é quando você mais depende de Deus e é onde você mais vê a glória de Deus. No menor problema é onde você empaca a sua vida. Porque você olha de forma natural, você pensa como você e não como Deus. E você cria um Deus, obviamente, como muita gente, um Deus parecido com ele. Então, ele tem uma visão como se Deus fosse assim. Né? É grande, então Deus vai colocar a mão. É pequeno, não, tudo bem, você resolve aí. Então, a cabeça deles, eles são poucos, são poucos. E foi nesse pouco, um exército pequeno, gente, o inimigo inferior, fácil de ser vencido, que eles sofreram a grande derrota deles. Eles venceram o Faraó, eles venceram Og, eles venceram reis e reis. Eles venceram Jericó. E eles sofrem uma derrota vergonhosa para Ai. Que é o que tem acontecido com muita gente. A pessoa venceu coisas grandes, muito grandes, e neste momento, se olhar em proporção, a proporção do problema que ela está agora é tão inferior e ela está sucumbindo a ele. É o teste do fracasso, o teste do sucesso. Eu vi gente vencer, superar, passar no teste do fracasso e não passar no teste do sucesso. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Chegaram a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Aqui também provou que esse povo emocionalmente ainda não estava preparado de jeito nenhum. Você sabe por que isso aqui aconteceu? Porque eles subestimaram o inimigo, porque eles não buscaram a Deus, porque se eles tivessem buscado a Deus, Deus provavelmente teria revelado. Eles desanimaram completamente, porque eles não esperavam uma dessa. Eles tinham certeza da vitória.
Mas como que eu posso ter certeza de um negócio que eu não sei se está tudo certo? Eu tenho certeza da vitória e tem algo muito errado e desalinhado. Tem anátema no arraial, tem anátema na comunidade. Tem anátema é maldição. Então Josué com as autoridades, olha aqui a cena, ó. O povo desanimou completamente, então Josué com as autoridades rasgou as roupas, prostrou-se o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo-se de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Vai vendo a cena. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Ele está perguntando para Deus. Quando ele consegue falar, é a pergunta que ele faz: por que o Senhor deixou o povo atravessar o Jordão? Olha, o Josué não estava bem. E eu amo Josué. A gente ama Josué. A gente até passa por cima dos errinhos dele, porque a gente gosta. Quando a gente simpatiza com alguém, né, parece que a gente faz um pouquinho de vista grossa ali, né? A gente faz para alguns aqui. Tem outros que a gente não gosta de jeito nenhum. Até quando ele acerta, você já não simpatiza. Mas o Josué, né? O Josué, você já gosta dele. Então, você já fica assim: ai, Josué não faz uma dessa, né? Não. Mas aqui o Josué pisou na bola. Foi para nos entregar. Josué, é até difícil ler, mas vou falar, foi ele mesmo que falou. Eu sei que é difícil acreditar, mas depois ele saiu dessa e não voltou. Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Antes, nos contentássemos. Não, Josué, você ficou 40 anos na tenda, você não se contentou ser igual a todo mundo. Como é que a sua cabeça fechou desse jeito da noite para o dia? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Não, Josué. Sabe por que eu estou fazendo assim para você? Porque às vezes é mais fácil você entender o que você faz. Não, bispo, antes eu me contentasse. Eu tivesse me contentado com menos, ficar do outro lado. Não, você não vai se contentar com menos, você vai se alinhar com Deus e tirar o anátema da sua vida. Mas Deus não responde essas coisas. Agora, olha ele aqui, que poderei dizer, Senhor? Agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão, o sofrimento por antecipação. E eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? E eu amo a resposta de Deus. Às vezes é exatamente isso que ele fala para nós. Nós estamos ali, mas Senhor, oh meu Deus. Ele vem e fala isso aqui, o Senhor disse a Josué: levante-se! Levante-se! E ele conclui: por que você está aí prostrado? Aí você para assim: como assim? Por que eu estou aí prostrado? Você não viu tudo que aconteceu? Deus faz umas perguntas que são muito interessantes. Você tem que entender. Ele fala como dizer assim: peraí, por que você está aí prostrado? Senhor, nós perdemos uma guerra. Pai, o senhor queria o quê? Nós estivéssemos soltando fogos? Não, eu queria que vocês estivessem parando e me perguntando, Senhor, o que está oculto que nós não estamos vendo, porque isso não é normal. O que está escondido? Porque isso não é normal. Tem um trem errado aqui. O senhor não trabalha assim. O que está errado? E olha toda a sua lamúria, Josué. Vou ignorar, Josué. Porque aqui não parece o cara que ficou 40 anos na tenda. Israel pecou. Simples assim, Josué. Israel pecou. Eu não posso ser com quem está debaixo de anátema. Violaram a aliança. Quebraram um princípio. Quebraram a aliança. Mas peraí, que aliança? Das primícias, ué. Eu não falei que Jericó era minha?
Não, Senhor, só uma capinha, esse estrago todo, não é assim que algumas pessoas falam? Ai, gente, é tempestade em copo d'água, ai, é muito barulho para nada, não é assim que alguns, eles fazem a porcaria e aí eles ficam lá, sem integridade, sem honestidade intelectual, eles ficam tentando ainda, nossa, mas é tanto barulho para nada, é só uma capinha, uma barrinha, nossa, é só por isso, não acredito. Está vendo como você não conhece a Deus, você não conhece a Bíblia, você faz essas bobagens, aí você fica dizendo, nossa, eu não acho, claro, você não conhece a Deus. Não tem pequeno para Deus. Tem o que Ele disse e ponto. Deus não vai fazer concessão, porque se Ele fizer concessão para a capinha babilônica, a barra de ouro e de prata, Ele vai ter que fazer concessão daqui a pouco para o tesouro inteiro. Ele vai ter que fazer concessão para tudo. Não, Ele não vai. Quando Ele diz não, o não de Deus é não. Quando Ele diz não faça, Ele está dizendo não faça. Ele não está dizendo, olha, talvez a gente possa rever. É tão, uma bobagem, uma coisinha assim, A gente pode relevar. Não, Deus não vai relevar. Deus não vai passar por cima do que Ele falou. Ele falou, tem o que vai ser consagrado para a destruição, o que vai ser consagrado para o templo. E a casa de Raabe, ponto. Ou vocês seguem assim, ou vocês vão ter problema. Ele avisou, se vocês tocarem alguma... Leia o texto, está lá. Se vocês tocarem nas coisas consagradas, vocês atrairão anátema para o acampamento, para toda a comunidade. Você passou correndo por isso aqui, não viu? Você não leu isso aqui, não? Vocês não ouviram? Acã, você pulou essa parte? Você cochilou? O Senhor disse que se tocasse, nem nas coisas consagradas para a destruição, nem para o tesouro, nem na casa de Raabe. Ponto. Ele deu ordens claras, explícitas, assim, não tem como você dizer que não entendeu. Você pagou para ver. Aí a pessoa paga para ver, ela paga para ver, e aí ela pergunta por que ela está passando por aquilo. Ela pagou para ver. Com aquela mentalidade, não é bem assim, Deus não vai se importar com isso. Isso é pequeno demais. Ele vai. Aqui está alguém que tem experiências pessoais e de muita gente. Ele vai. Se você tinha dúvida de que ele não vai se importar, ele vai passar por cima, ele não vai. Ele não vai. E este texto deixa isso aqui claro. Israel pecou, violaram a aliança, quebraram um princípio básico que eu lhes ordenei. Quando Deus fala, Ele fala sério. Quando Deus fala, Ele fala sério. Eles se apossaram de coisas consagradas. Como Ele usa, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Você colocou junto das suas coisas o que não é seu. Roubou, escondeu. Por isso, os israelitas não conseguem. Porque quando você não consegue vencer um problema, você pode parar e perguntar por quê. Porque não é normal o crente não vencer as lutas da vida. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Merecedores da sua destruição. Porque quando você passa por cima da palavra, você se torna merecedor daquele problema que você atraiu para a sua vida. Agora, você não consegue, não é nem que... Você pode botar a força que for, você não vai conseguir vencer. Gente, é verdade. É incrível isso. Quando Deus está com você, você vence coisas
Você nem sabe explicar como é que você venceu aquilo. Mas quando Deus não dá, não está. Você dá guinadas, você faz de tudo. Mas fica claro, você não consegue, você não vai conseguir. Porque você sozinho não vai longe. Israel sem Deus se tornou a nação mais... Eles precisavam ver isso. Israel sozinho, sem a proteção de Deus, se tornou a nação mais comum do mundo, fugia até de Ai. Foi maravilhoso. Às vezes nós temos que levar umas lambadas como esta aqui, para poder acordar e dizer assim, meu Deus, é Deus. Acordou? Levou o choque. E agora? É Deus. Você achou que era você? Oh, achou que era a sua inteligência, a sua beleza, a sua grandeza, a sua sabedoria. Ah, você achou que era você. Oh, bem-vindo a um entendimento que alguns tiveram que ter a duras penas. Não, você acordou para um entendimento claro, lógico, não é você, é o propósito, é Deus na sua vida por um propósito. Se não tem propósito, por que ele seria com você? Você tocou nas primícias. Não tem mais propósito. Você não ouve o que ele fala. Você se aposta do anátema. E está perguntando por que o mundo está caindo na sua cabeça? Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Meu Deus. Aí no 13, vá, santifique o povo. Diga-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Olha o que ele disse assim, ó, aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor, quebrou um princípio básico e cometeu, olha como ele chama, lê ali, ó, e cometeu o quê? Loucura. Loucura. Então, algumas pessoas, elas têm cometido loucuras. E elas estão perguntando por que elas estão onde elas estão. Teria muitas outras escrituras para eu ler para você, mas eu creio que você tem o suficiente para entender o seguinte: as primícias são do Senhor, ponto. E se algumas pessoas não resolverem o problema da quebra da aliança, a quebra deste princípio básico, elas não vão sair do lugar. Elas vão terminar o ano delas frustradas, para baixo, perdendo mais. Não é palavra da Cléo, queridos, eu sei. Eu sei. Não se resolve. Enquanto você não tira o que foi consagrado à destruição, você não tira. Israel pecou. E qual foi o pecado de Israel? Violou a aliança, quebrou um princípio. Mas que princípio foi esse, gente? Eu quero saber das primícias. Tocou naquilo que não era para ele pegar. Roubou o que era de Deus. Que é o que muita gente faz. Ele rouba o que é de Deus. Ele rouba e ainda tenta esconder. Ele rouba, porque quando você não dizima, você diz, não, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é de Deus. Ele que deu a você. Porque se ele fechar a torneira, nem pinga na sua vida. Mas alguns, tolamente, continuam roubando a Deus. Roubando o que é de Deus. Então, ele não dizima, não oferta, ele rouba o tempo que é de Deus. Então, ele não tem tempo para Deus. Ele nunca tem tempo para adorar, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para cultuar, ele não tem tempo para ler a Bíblia. Quer dizer, para Deus ele não tem. Ele não valoriza.
Aí ele pergunta por que ele está perdendo para coisas básicas. Gente, às vezes é triste a cabeça de algumas pessoas. Você está pregando para ele. Você já pregou várias vezes, pense grande, pense grande, pense grande. Não, tem gente que assim, é irreconciliável. Eu lembro que no início do meu ministério, né, eu não entendia, obviamente, essas coisas. Então, eu acreditava, pois eu te digo de todo o meu coração, com a minha mão na Bíblia, que eu era tão assim inocente acerca de algumas coisas, que eu acreditava mesmo que eu ia pregar uma palavra e todo mundo ia entender, eu já podia ir para outra, pronto, maravilhoso. Quando eu fui entendendo que tem gente que você fala, você acaba de pregar para ele, você acaba de atender, você acaba de falar, você mostrou para ele, ele te faz a mesma pergunta, ou ele traz aquele assunto lá de trás. Ele não vira o disco, não muda, não entra, a verdade não entra. Eu não acredito. Ele tem uma mente rígida. Eu não acredito. Lamentavelmente, não acredito. O que você vai fazer? Você está mostrando para ele. Você fala, ele vai, daqui a pouco ele faz, ele vai voltando no mesmo lugar, ele fala do mesmo jeito, ele toma as mesmas decisões, é a mesma vida. Nada muda na vida da pessoa. E ela está reclamando de resultados que, na verdade, não tem a ver com Deus, tem a ver com ela. Ela quebra princípios. O principal, que aqui no caso, a lei das premissas, é uma lei. Não adianta você tentar ignorar a lei da semeadura, a lei das primícias. Gente, isso é loucura. A lei da mordomia, que é um princípio. Dai e ser-vos-á dado, em boa medida, recalcada e sacudida, transbordante, voltarão. Roubará o homem a Deus? Aí eles perguntam, é muito engraçado, né? Deus está falando lá em Malaquias, é muito, eu olho assim, eu falo, gente, realmente, é incrível. Deus deixou tudo assim para a gente entender. A palavra está vindo e a pessoa, mas onde? Eu não estou entendendo. Ué, mas onde nós estamos te roubando? Eles perguntam. E o Senhor fala, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão me roubando. E com maldição vocês vão ser amaldiçoados. Ele continua. Com maldição vocês vão ser amaldiçoados. E ele fala, tragam os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Ele deixa claro, mantimento na minha casa, suprimento na minha casa. Se você pensa que você tem que se preocupar só com o suprimento da sua casa, Deus mandou você primeiro se preocupar com o suprimento da casa dele. E aí a pessoa, ela passa por cima de algo basicão, é o basicão. E ela está perguntando por que falta suprimento na casa dela. Ué, você está deixando faltar suprimento na casa do Senhor? Ainda tem aqueles que dizem, não, lá na igreja eles não precisam, não tem questão de precisar, você precisa. É essa cabeça pequena, quem precisa do favor de Deus é você. Porque se você não se colocar como o instrumento que Deus pode usar, vai faltar na casa dele? Ele vai encontrar outro. Quem vai perder é só você. Procurei alguém que estivesse na brecha, não encontrei ninguém, foi todo mundo para o exílio. Ele está à procura de quem se coloca na brecha em casa, pela família, que cumpra com a palavra. Aí você deixa faltar o suprimento na casa do Senhor, na sua casa falta. É óbvio, gente, está na cara, a palavra está te apontando. Você deixou faltar suprimento na minha casa, você está perguntando por quê?
que na sua está faltando? Você quer que eu supra a sua e abandone a minha? Por que o povo plantou, lavrou, fez, construiu o Senhor, e o povo está lá com tudo travado, e o Senhor fala, olha onde os seus caminhos os levaram, vocês abandonaram a minha casa e foram construir a de vocês, vocês acharam mesmo que eu ia abençoar as construções de vocês, os plantios de vocês, as colheitas de vocês, quando vocês abandonaram o meu templo? A construção do meu templo, eu não invisto na construção da casa do Senhor e vou construir a minha casa. Aí deu tudo errado e o povo está lá. Por quê? Não estou entendendo. Você não está entendendo? Eu vou lhe mostrar. Você está atrasado 18 anos e está dizendo ainda não é tempo de construir a casa do Senhor. Não é? Vocês esperaram esse tempo todo. E olha que engraçado, foi só quando mexeu no bolso que o povo começou, por que está tudo assim? Colheita eu esperava muito, veio um tiquinho, eu plantei um monte, esperava um resultado desse projeto, uma colheita daquelas, nossa, veio essa coisinha aí, sabe, mirradinha, né? Eu esperava uma chuva torrencial, e veio esses pinguinhos. Por que será? Lei das primícias. Lei das primícias. Hoje você pode fazer uma risca no chão. Aquela risca imaginária. Quando você para e diz assim, quer saber? Cansei. Graças a Deus. Amo quando eu ouço alguém dizer assim, bispa, cansei. Fala, graças a Deus. Cansou. É isso, cansei de ser eu, cansei dessa vida, cansei de agir assim, glória a Deus, ganhei o dia, cansou. Ele cansou de ser ele. Que maravilha quando você cansa de ser um você que não é o você que Deus criou. Quando você cansa de fazer coisas que Deus não mandou você fazer. Quando você cansa de viver num sistema que Deus já mandou você sair de lá há muito tempo. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração. Lei das primícias. Bom, você entendeu, você sabe o que fazer. Não tem como uma pessoa dizer assim, não, bispa, eu não sei, parece que a palavra não entrou, é impossível. Até o baby entende isso. Se eu pregar lá para o baby, isso aqui eles já vão entender. Impossível alguém dizer, não entendi. Não, você entendeu. Você entendeu sim, você entendeu direitinho, está claro, claríssimo. Agora você sabe o que fazer. Se não fizer, é porque não quer. Inclusive, é uma palavra que eu comecei mostrando isso. Ela responde tudo. Este texto aqui da derrota de Ai, meu Deus, ele tem sido a resposta para tantas pessoas. Da pessoa vencer guerras tão grandes, de repente está perdendo para coisas tão inferiores, para inimigos tão pequenos, probleminhas que se resolviam assim, mas exatamente por conta dessa visão natural. São poucos. Mas não tem a ver com pouco ou muito, tem a ver com a graça de Deus. E se você não estiver alinhado com Ele, um problema pequeno pode se tornar o maior problema da sua vida. A história da feridinha que se transformou num problema que tirou a perna. E algumas pessoas na vida, às vezes uma coisa que era tão pequena, hoje tem se tornado um gigante, que parece que é invencível. E ela não consegue vencer, e ela pergunta, meu Deus, mas por quê? E o Senhor responde aqui. Tira o anátema, tira hoje. Não entra segunda-feira. Segunda é primavera. Você não vai levar nada para a primavera. Está proibido, em nome de Jesus. Você não leva nada
nada. Não entra segunda-feira. Na primavera, nova estação, carregando um padrão, mantendo coisas na sua vida, que você sabe que não cabem mais. Amém? Espírito Santo, nós estamos aqui, com a nossa fé viva. Eu creio no poder da sua palavra. É aquele hino. A tua palavra. Tua palavra. Não há nada mais forte que ela. Quando nós não passamos correndo e paramos e damos ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, quando a palavra vem, e nós simplesmente damos crédito, assimilamos, discernimos, permitimos a revelação e tomamos decisões, que é o mais importante. Nós tomamos decisões, nós damos condições para o Senhor se manifestar poderosamente, porque depois que eles tiraram o anátema, é lindo de ver, depois que eles tiraram o anátema, se santificaram, arrancaram o anátema, tiraram toda a contaminação, o Senhor falou, agora podem ir, porque eu já dei vitória, eu já entreguei Ai nas suas mãos, e eles tiveram uma grande vitória. Uma grande vitória. Eles conseguiram, mas antes de tirar, o Senhor disse, vocês não conseguirão. E tem gente que pode fazer o que for, que não vai conseguir vencer, enquanto não der a Deus o que Deus está falando, enquanto não honrá-lo com as primícias. Mas a partir do momento que nós entendemos este princípio santo, nós conseguimos vencer coisas que antes nós não estávamos vencendo, nós superamos coisas que antes nós não estávamos superando, nós rompemos barreiras que antes nós não conseguíamos romper, nós superamos coisas que antes não conseguíamos superar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta clareza, por este entendimento, por essa visão, venha com poder, Senhor, vai dando revelações profundas, entendimento, clareza, discernimento, profundidade. Meu Deus, eu oro para que o teu povo assimile, receba a palavra, possua a palavra e se levante com decisões sábias, prudentes, consistentes, meu Senhor amado. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, Senhor, com discernimento, com batismo de discernimento, de revelação, de entendimento, que entre de forma revelada, que exploda dentro dela essa revelação, esse entendimento, que ela consiga estar vendo agora, que ela consiga ver dentro dela, na vida dela, os pontos que ela precisa mexer, o que significa o anátema, o que precisa ser arrancado da vida dela. Deus, eu oro por sabedoria. Vem Espírito Santo e toma a igreja, poderosamente, e que saia daqui, Senhor, deste domingo maravilhoso, véspera da primavera, Senhor. A primavera chega amanhã. Uma nova estação. Uma estação quente, florida. Eu sei, Senhor, que há uma graça especial para aqueles que creem. E o Senhor está mandando a mensagem. Algumas pessoas vão ter que se desvencilhar
daquilo que elas acham que elas sabem. Algumas continuam cheias delas mesmas, cheias de um conhecimento que elas acham que têm, Senhor, cheias de um orgulho, de uma arrogância. Algumas estão tão cheias delas, e o Senhor está dizendo: se esvazia, se encha de mim, tira o anátema, arranca da sua vida, e você vai conseguir superar, vencer, atingir resultados que você não está conseguindo. Eu oro para que ela entenda, e que ela receba agora a força, a graça, o favor, o ânimo para fazer o que tem que ser feito, para se levantar e tomar as decisões que são necessárias, para se posicionar, para se alinhar, para se colocar onde ela tem que se colocar, para dar ao céu o que ela deve dar, para se render. Meu Deus, eu oro para que neste momento ela esteja vendo claramente aquilo que o Senhor está mostrando, revelando, discernindo para ela, e que ela receba a força para se levantar e fazer o que é preciso, romper com o que é preciso, tomar as decisões que são necessárias, arrancar o anátema, arrancar o que está contaminando, arrancar o que está sendo um impedimento. Venha com poder, vem Espírito Santo, e abraça o teu povo. Coloque este manto sobre o teu povo, de sabedoria, de inteligência, de discernimento. E traga uma força especial, porque às vezes a pessoa até vê, mas ela não tem força, e eu oro por força, porque às vezes o que ela tem que tirar da vida dela é algo doloroso, é difícil, mas ela tem graça. Se a palavra veio, ela tem graça para dar as primícias, para honrar esse princípio. Ela tem graça para fazer o que é preciso. Ela tem graça para obedecer. Ela tem graça para se render. Ela tem graça. Se a palavra veio, ela tem graça. Quando a palavra vem, é o Senhor dizendo: ei, este é o portal, a graça está aí. Não espera ter vontade, sentir, apenas se levante e faça o que é certo, faça o que você sabe que eu espero de você, apenas faça, porque você tem graça, você tem favor para me obedecer. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, e que nenhuma pessoa saia daqui da mesma maneira, com a mesma cabeça, com o mesmo espírito, mas que saia daqui um povo entregue, envolvido com a verdade, dominado pela verdade e decidido a viver neste nível alto, onde o Senhor vem em primeiro lugar, a sua vontade vem em primeiro lugar, a sua palavra vem em primeiro lugar. Obedecer o Senhor é a prioridade da vida. Obrigada por tudo. Eu oro por um povo forte, resiliente, um povo perseverante, determinado, um povo que avança, um povo que crê, um povo comprometido com a verdade, um povo submisso, rendido ao Senhor. Eu oro por este avivamento, um povo avivado, renovado, apaixonado pelo Senhor. E desta maneira, tempos de glória. Eu oro por uma maravilhosa primavera, uma estação maravilhosa, florida de bênçãos na vida dela. Que ela encontre realmente o sentido de uma vida produtiva, relevante, voltada totalmente para o propósito. Pai, que todos tenham uma semana maravilhosa, uma estação cheia de glória, um final de semestre estrondoso.
Que saia daqui um povo com a visão elevada, uma visão que vai além, vendo tudo que não estava vendo, rendido e submisso ao Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja, eu agradeço demais e tomo posse de dias gloriosos para a honra e a glória do teu nome. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.